Olá pessoal, como é que estão todos? Espero que todos estejam muito bem. Pois é, estamos para mais um podcast Fronteiras e hoje nós estamos num ambiente bem intimista que é a residência de Robson Pinheiro. E aqui do meu lado, nada mais, nada menos do que ele próprio, Robson Pinheiro. Olá minha gente, tudo bem? É muito bom estar de volta aqui, né? Não dá para estar toda semana com vocês, mas estou aqui hoje, né? Graças a Deus, para a gente falar um pouco de alguns temas que são muito interessantes para todos nós e que acho que merece ter um olhar um pouco mais detalhado a respeito, né? Eu só queria, antes de dar continuidade, gente, não esqueçam dos joinhas, porque às vezes eu brinco um pouco com relação a isso, mas é porque eles são importantes, né? Eles fazem com que a internet se interesse um pouco mais, ainda mais por nós, e a visibilidade do nosso programa tende a acontecer. Então, vamos lá, capricha nos joinhas, porque a gente precisa aumentar ainda mais a nossa audiência. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto, ou sobre vários assuntos, que eu tenho certeza que a maioria de vocês tem ciência, né? Que são essas transformações que estão ocorrendo pelo mundo afora. Tivemos lá o terremoto na Venezuela, as altas temperaturas na Europa, aqui no país, no sul do país também, situações ligadas ao clima, né? um frio extremo, enfim. Então essa movimentação toda que a nossa casa planetária tem feito e tem nos pego no meio do caminho, porque a gente ainda é inquilino dela. Então é sobre viés que nós vamos, é sobre esse viés, né, que nós vamos conversar um pouquinho, né, Robson? Pois é, muita gente pensa que estamos sendo vítimas de acontecimentos mundiais, vítimas de uma série de coisas que e tem gente que fala assim, nossa, você já viu? Vamos orar para Deus tirar isso de nós, para Deus evitar esse tanto de problema e tudo, e Deus não vai evitar isso, tá? Lamento dizer a vocês que não vai evitar, tá? Para quem gosta, para quem não gosta. Eu tenho um amigo em particular na academia, que eu não vou dizer o nome dele aqui agora, mas esses dias ele falou alguma coisa semelhante. Eu falei assim, Deus não está nem aí para você, sabe por quê? Ele está criando mundos, criando outras humanidades, ele te colocou aqui, implementou as leis dele para que você resolva. Então vai resolver, não coloca Deus no meio dos seus problemas não, porque ele não está te vendo não. Mentira, verdade. Mas na verdade, Marcos, é o nosso conceito a respeito de Deus, né? A relação que a gente desenvolveu no cristianismo, pelo menos no cristianismo, né, mais próximo de tempo nosso agora, é quase que uma relação de barganha com Deus, como se Deus estivesse aí para fazer favores para a gente e evitar que a gente faça aquilo que nos compete. Então, geralmente é assim. Eu vou orar para Deus interferir e mudar a coisa. Eu vou jejuar ou eu vou dar o dízimo, eu vou fazer isto para Deus evitar esse problema. Deus não é empregado nosso. Então, na verdade, eu costumo dizer, e às vezes eu gosto de me isentar de algumas discussões, o pessoal fala assim, Rob, você não podia interferir e falar alguma coisa? Não, podia, mas eu não quero, não tenho vontade. Sabe que é uma idiotice que a gente criou a respeito de uma ideia romântica sobre Deus, sobre o mundo espiritual, sobre espiritualidade, sobre morte, sobre vida, que o pessoal não compensa, é cansativo. Já tem tudo escrito aí, a gente tem preguiça de estudar e aceita o fantasioso com muita facilidade. Assim, a ideia que nós fazemos de Deus, de um modo geral, é muito fantasiosa. É como se ele fosse um empregado e que basta a gente pedir para ele mudar as coisas a nosso bel prazer e a hora que a gente quer para evitar que enfrente as consequências daquilo que nós fizemos, seja nessa ou seja em outras vidas. E algumas vezes é uma codependência, né? Porque as pessoas, não em todo mundo, não vamos generalizar, mas algumas pessoas elas medem o fervor da fé levando em consideração a correspondência dos pedidos que ela faz a Deus, né? Se Deus atende, que maravilha, eu sou a pessoa mais fervorosa, com a fé inabalável, né? Maior do que um grão de mostarda ainda. Acho que... Agora, se não atendeu, ou se a pessoa não entendeu a resposta
que o universo deu a ela, numa perspectiva de poder fazer com que ela cresça e saia desse processo de codependência, aí sim, não, isso é uma bobagem, eu cheguei à conclusão de que isso é coisa de gente ignorante. Pois é, né? E antes mesmo da gente entrar no tema, assim, do jeito que a gente gostaria de entrar, vocês devem estar notando que eu estou com a Bíblia aqui na mão, né? Essa é uma Bíblia que me acompanha há muitos, muitos anos, desde que eu era evangélico, né? Na última encarnação. Estou brincando, no século passado. A Bíblia de Estudos Almeida significa que é a Bíblia revista e atualizada. Eu gosto muito dela, né? Por João Ferreira de Almeida, e é da Sociedade Bíblica do Brasil. Eu gosto muito que ela tem referências e tudo mais, e é uma Bíblia que eu recorro a ela com frequência, porque para quem quer estudar e não ler uma historinha, ela tem referência de um livro para outro, de um capítulo para outro, e facilita muito entender as questões aqui. Mas antes de falar, de utilizar o texto bíblico, convém a gente lembrar um ensinamento da doutrina espírita a respeito dos mundos habitados, a respeito dos mundos de um modo geral, né? Deus cria os mundos e esses mundos eles passam por diversas etapas no seu processo natural de evolução, absolutamente natural. E todos os mundos do universo obedecem a isso. Não interessa se está aqui, se está em Andrômeda, se está em outra galáxia qualquer. O interessante é que os mundos eles passam por um processo de evolução ao longo das eras, né? Então, e é lógico que esse processo que nós estamos vivendo na nossa atualidade é a primeira vez que ele está ocorrendo no planeta Terra, e o que faz com que as pessoas que não estudam se assustem com acontecimentos, achando que esses acontecimentos fogem às leis divinas, fogem ao planejamento divino, e acha que se fizer isso ou aquilo, Deus vai se prontificar a mudar a ordem das coisas. Não muda. As leis são imutáveis. E isso é uma regra para todos. Você lembra que, não sei quem lembra, né, quem já estudou sequer, para lembrar tem que estudar. Jesus fala assim, eu não vim destruir a lei, eu vim dar-lhe cumprimento. Então a lei natural, né, a lei divina, ela não é passível de modificar para que eu seja isento das experiências que eu preciso passar, seja pessoalmente, sejamos nós como humanidade. Elas não vão se modificar, né? Nós é que temos que modificar para entender e para passar com o mínimo de estrago possível, entender com antecedência, tomar as providências com antecedência para evitar os estragos que ocorrem na vida, na história das civilizações, na história nossa, porque nós não agimos a tempo, né? Por exemplo, todos os mundos passam pela fase primitiva. Se a gente for olhar, vamos pensar só no sistema solar, nós temos alguns planetas que poderão servir como base para a gente entender isso, né? Por exemplo, o planeta Mercúrio, no nosso sistema solar, o que está mais próximo do Sol, ele é um mundo primitivo, né? Incapaz de sustentar a vida humana do jeito que a vida se manifesta na Terra, ou seja, com seres humanoides, no estilo de vida e no grau de materialidade que o nosso corpo humano tem. Então, não sobrevive numa atmosfera quando o planeta Mercúrio, porque aquilo é violentamente atingido por tempestades solares, por uma série de radiações cósmicas, por situações da própria geologia do planeta. Aí nós temos logo depois Vênus, que também é impossível de manter uma vida no estilo humanoide e com um corpo com o grau de materialidade que nós temos, porque é uma estufa cósmica. Chega a mais de 400 graus centígrados somente nas nuvens de Vênus, né? Várias sondas foram enviadas para lá e antes de tocar o solo do planeta, elas derreteram devido ao calor extremo da superfície. A única que conseguiu chegar lá e realmente pousar, essa que pousou durou menos de 60 minutos e ela derreteu pelo calor extremo
do planeta. Então ela conseguiu mandar poucas informações aqui para a Terra. Mas vamos imaginar o nosso planeta Terra, né? O nosso planeta, de tempos em tempos, ele passa por transformações que são naturais ocorrerem. Nós tivemos a primeira grande transformação, né, que foi a primeira extinção em larga espécie que ocorreu na humanidade, na época ainda dos dinossauros, né? Então, uma extinção, digamos, a nível planetário, que mudou toda a geologia do planeta, toda a configuração do nosso mundo, né? Imagina vocês nesse evento catastrófico que houve, todos os animais, ou a maioria deles, morreram, e aí os oceanos tomaram conta de tudo, então a vida recomeçou de uma outra maneira. A vida, o bonito da vida é que ela se reinventa sempre, até que surge aquela que consegue dominar o ambiente, como foi o caso dos hominídeos, dos seres humanos, que chegamos nós aqui nessa situação. Depois nós tivemos outros eventos catastróficos, mas a gente vai citar alguns que vocês já conhecem. Por exemplo, o primeiro afundamento da Atlântida, né, que se deu em 13 mil anos antes de Cristo. Né? Então, é o primeiro afundamento da Atlântida. Não estou falando do que motivou, não. Existem várias teorias históricas e mediúnicas e espirituais, mas, independente do motivo, houve o primeiro afundamento da Atlântida. 11 mil antes de Cristo, o segundo afundamento, que foi mais intenso, e aí a civilização deixou de existir. Mas não deixou de existir o espírito. O espírito é eterno. Corpos pereceram, não espíritos. Desculpem. E se a gente for olhar, logo depois ocorreu aquela outra extinção que a Bíblia registrou, não só a Bíblia, mas vários livros considerados sagrados, registraram como sendo o dilúvio, né? Alguns dizem que foi universal, outros dizem que foi um dilúvio regional. Também não me interessa aqui discutir sobre isso, não é o foco do nosso trabalho, das nossas observações, mas o certo é que nesse suposto dilúvio muitas vidas foram perdidas, vidas físicas de seres humanos, de animais. Mas se a gente for olhar pela história, digamos, trazida pelos espíritos e inspirada a vários escritores, foi o momento em que os Néfilins resolveram, né, os seres que foram produtos da miscigenação racial entre os habitantes que vieram do espaço e os hominídeos terrenos, os Néfilins, portanto, chegaram a uma situação complexa aqui na Terra, e os supostos e chamados deuses, né, que vieram do espaço, Enlil, Enkidu e toda a sua turma ali, né, resolveram então dar fim, parte desses supostos deuses, à vida humana, porque haviam se rebelado demais e acharam que não servia para os fins pelos quais eles foram desenvolvidos, criados ou que foram manipulados geneticamente. E aí resolveu dar fim a esta vida, e parte do planeta Terra chegou a enfrentar esse desafio que chegou até nós com o nome de dilúvio. Aí, de tempo em tempo, então, a Terra vem se renovando. Aí nós vamos ver civilizações sumindo, né? Egito sumiu de uma maneira absurda do palco da humanidade. A Grécia simplesmente foi dominada e redenominada. Roma chegou ao fim da sua era, depois de centenas e centenas de anos. Aí surgiu a Europa e agora nós estamos vendo os acontecimentos no mundo inteiro com foco, neste momento, maior na Europa. Embora todo o planeta está, de alguma maneira, se revoltando, revolucionando. Mas isso faz parte do processo de maturação de um planeta. Essas mudanças que ocorrem, geológicas, climáticas, tudo isso que revoluciona e que choca os habitantes de um mundo, são consideradas revoluções físicas naturais de um planeta em evolução, em maturação, já se adequando para uma nova era, e que a gente pode até pensar assim, que uma nova civilização
poderá viver aqui na Terra no lugar da nossa, talvez, né? Como ocorreu com várias civilizações no passado. E em outro momento a gente vai abordar esse tempo, como as civilizações vão e vêm, e qual que é o sinal de que uma civilização está em decadência e que está prestes a acabar e sendo substituída por outra, né? Depois a gente aborda isso futuramente. O problema todo é que, como nós estamos vivendo naquilo que os espíritos chamam de era transitória, que é o momento em que essas revoluções intestinais do nosso planeta estão ocorrendo, né? A gente assusta e já associa isso a fim do mundo, a fim dos tempos. E muita gente acha que muita gente vai ser abduzida, levada para outro planeta, porque o outro vai ser arrebatado em espírito e que vai ter alguma intervenção externa na humanidade. É algo que a gente pode até pensar, que muitos podem até acreditar, mas atualmente nós não temos nenhuma informação de que quando ocorreram mudanças semelhantes no passado, nós não temos informação se ocorreram também intervenções, porque eu acredito que não. Externas, assim, no sentido que venha alguém nos salvar, nos tirar dessa situação e nos livrar, porque todo mundo morre de medo de morrer. Todo mundo que está me ouvindo, né, com certeza, se não forem médiums, são doidos para ver espírito, conversar com espírito, ver espírito falar, ver fazer isso e tudo, mas ninguém quer virar espírito. Você quer virar espírito? Me fala. Porque se você quer ver espírito, conversar com espírito o tempo inteiro, então vira espírito. Você vai ficar no meio deles, conversando com eles o tempo todo. Só que quando a gente fala em morte e morrer, isso suscita um pavor, principalmente em quem diz, como nós, que acreditamos na imortalidade. Tem gente que tem mais medo da morte do que o espírita, do que o espiritualista? Não tem. Ele tem muito medo de morrer, né? Porque ele acha que os espíritos vão evitar isso. Eu sou bonzinho, não vou passar para isso. Eu sou cristão, eu sou espiritualista, então eu não preciso passar porque eu sou evoluído. Desculpa, você tem uma máscara, como eu tenho, como o Marcos tem, como todo mundo tem, uma máscara de evolução, mas a gente não vale nada. Nós somos pecadores, praticantes, convictos, e nem todos são declarados assim, porque se acha bonzinho demais. Nós estamos envolvidos na massa humana, de mais de 60 bilhões de espíritos entre encarnados e desencarnados de um e outro lado da vida. Nós somos um a mais no meio dessa turma toda, né? E diante de um processo evolutivo do planeta, nós somos levados junto com essa massa, você acreditando em Deus ou não, você sendo evangélico ou não, sendo católico ou não, sendo espírita ou não, você vai morrer. Se alguém não falou com você, estou tendo a honra de ser o primeiro. Você vai morrer. Marcos vai morrer, eu vou morrer. Daqui a 60 anos, 100 anos, ninguém vai lembrar que você existiu. Ninguém vai lembrar que nós existimos. Tudo que era seu vai ser vendido, vai ser doado para alguém, vai ser usufruído por alguém, e esse alguém não vai ter a marca sua na nova morada que um dia foi sua. Esta é a realidade. Então, nós não habituamos com essa ideia e queremos, de todo jeito, fugir disso. Ora, vivemos num momento histórico interessante. Pode falar assim, o Robson está trazendo, falando que a gente vai morrer? Vai. A Robson falando que um dia vai desencarnar? Vai. Se alguém não falou com você, eu estou falando, tá? Eu estou falando que a verdade nua e crua é eu acreditando ou não eu vou morrer, eu querendo ou não eu vou morrer. A única coisa que vai acontecer é que alguém pode ir antes e depois. Não adianta você fazer academia, tomar suplemento, ser vegetariano, vegano ou carnívoro, você vai morrer. Alguém já te falou isso? Até você que é carnívoro, você que é vegano, você que é vegetariano. Desculpa, isso não vai impedir o seu corpo de apodrecer. É a verdade. Mas a gente tem medo a hora que começa a acontecer. Lá no cinturão de fogo, né? Vamos ter uma série de vulcões que fazem quase com uma ferradura, se você pegar o mapa do planeta, né? Começando ali próximo dos Estados Unidos, existe uma série de vulcões que, de repente, 11 deles entram em erupção imediatamente. São mais de 20 vulcões em lugares diferentes do mundo, nesse cinturão, né? Mais de 20 nesse cinturão, fora o que resta no restante do mundo. Todos começam imediatamente a pegar fogo, né? Vulcões submarinos e tudo mais. Aí, de repente, você encontra a Europa chegando agora, por exemplo, na Alemanha,
ocorreu esta semana na Alemanha, já estão nos comentários aí, né? Mortes e mais mortes devido ao calor extremo. E não é um calorzinho qualquer não, gente. É porque eles estão preparados para o inverno, sempre. Historicamente, o grande inimigo da Europa era o inverno. Então eles tinham que fazer de tudo para preparar aquela civilização, aquele continente e os demais ali próximos, para o povo sobreviver no inverno. Porque o calor era ameno, era tranquilo até então. Só que agora, seja por aquecimento global, outra coisa, nós falaremos daqui a pouco sobre isso, o calor ultrapassa 40 graus e chega a vocês terem noção, um calor de 45 graus no termômetro traz uma sensação térmica de 52 a 59 graus. Sem contar que a sensação térmica no asfalto é de mais de 63 graus. O que ocorre? Os pneus dos caminhões começam a derreter, o asfalto a derreter, o povo vai pisando, o asfalto vai derretendo, né? Tem na internet várias imagens de animais que começam a passar no asfalto, de repente sai correndo porque o pé está quase, os pezinhos deles quase grudando, né? Carros começam a explodir porque derrete todos, até mesmo os fios que estão ali de cobre e de tudo. Agora na França e na Alemanha começou a derreter os sinais de trânsito feitos de metal. O asfalto debaixo dos trilhos de ferro começou a derreter e o ferro também começou a expandir, derretendo também, causando vários acidentes, né? Na Espanha, igualmente, tem ocorrido situações e o povo fala, o mundo está acabando. Não, o mundo está transicionando. Nós estamos numa era transitória, né? E ocorrem alguns fenômenos. Antes de falar desses fenômenos que provocam tudo isso no nosso planeta, eu queria ler um trecho, ou se me permitir, alguns trechos do Novo Testamento. Eu estou usando agora o texto que está no livro de Marcos, no capítulo 13, versículo 5 em diante. Muita gente confunde isso aqui com o fim do mundo. Põe, na verdade, na intenção de Jesus, na boca dele, aquilo que ele acredita. Mas vamos tentar entender um pouco aqui. Versículo 5 em diante do capítulo 13 do livro de Marcos, ou o capítulo 23 de Mateus também fala a mesma coisa. Então Jesus passou a dizer-lhes, vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu o Cristo, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis, é necessário assim acontecer, mas, olha o que ele fala, ainda não é o fim. Guerra, rumor de guerra, não é o fim. Sempre aconteceu na história da humanidade. E aí ele fala, porque se levantará nação contra nação, reino contra reinos, haverá terremotos em vários lugares e também fome. Estas coisas são apenas o princípio das dores. Olha o que ele fala. Se você está assustado com o que está correndo, aqui está falando que é apenas o princípio de um período mais intenso, que ele chama de dores, o princípio das dores. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais, às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa para lhes servir de testemunho. Então ele fala de um período de perseguição que aqueles que creem nele, Jesus, vão sofrer. Nós estamos vivendo isso, né? Em várias nações, principalmente na África, igrejas sendo destruídas, em vários lugares atacando os princípios do cristianismo, como a gente está vendo ocorrer aqui no Brasil, por determinada ala de pessoas que defendem uma ideologia contrária ao cristianismo, né? Tentando desmerecer o nome de Cristo e, de alguma maneira, até levar os chamados cristãos a sofrer ridículo na opinião pública. E Jesus fala, mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações, né? É necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações.
E aí Jesus vai desenvolvendo aqui, né? Aí ele fala assim, quem estiver em cima, em casa, no eirado, não desça nem entre para tirar de sua casa algumas coisas. Quem estiver no campo, não volte para trás para buscar a sua capa, a sua roupa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda nem no inverno e nem no sábado, porque o sábado para o judeu, o sagrado, eles não podiam trabalhar, não podiam pegar nenhum peso, por isso que ele fala isso. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou, até agora e nunca jamais haverá. Né? E se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, dos eleitos, que ele escolheu, ele abreviou esse tempo. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis. Né? E ele começa a discorrer eventos mais intensos aqui na palavra de Jesus, mas em momento nenhum ele fala que será o fim do mundo. Nada disso. Onde eu posso pôr essa água? Eu posso... desculpa aqui, gente. Como é na minha casa, eu vou me alongar, colocar na cadeira aqui e tudo. Não estamos no estúdio. Enfim, Jesus falou, é necessário que venham essas coisas. Por que ele falou isso? Porque está dentro da ordem natural de um planeta que está na fase de transição. Como também está dentro da ordem natural que os habitantes deste planeta, reunidos aqui neste momento, neste período histórico, ou nos países onde isso está ocorrendo, que eles passem por isto. Há uma necessidade, a gente pode não saber por quê, exatamente, mas nós temos uma noção, uma vez que nós acreditamos na reencarnação, né, que faz parte, digamos assim, do cerne do nosso trabalho, acreditar na existência da reencarnação. Então, podemos entender que algo ocorreu no passado conosco e que é necessário que estejamos presentes agora. Nem sempre coisa ruim. Tem gente que fala assim, Robson, talvez a gente matou muito no passado. Não. Pode ser que no passado você se especializou e foi necessária a sua presença aqui para você esclarecer os outros, para você tirar esse romantismo na cabeça do povo, tirar o medo na cabeça do povo, né? Esclarecer as pessoas, ajudar no processo mesmo. Não, eu quero estar ali na frente da guerra, eu quero de alguma maneira ajudar, curar, ser terapeuta do espírito, sabe, ajudar esses que estão numa situação mais difícil. Às vezes a gente encarnou para isso. Nem sempre é porque é coisa ruim. As pessoas têm esse hábito, né, Marcos, de falar assim, estou aqui porque no passado eu fiz alguma coisa de mal. Não, nem sempre. A gente fez muita merda no passado, fez. Mas não significa que fez só isso. A gente fez coisas boas também. Né? Quem está me ouvindo pela primeira vez deve estar assustando eu falar merda, falar essas coisas. Eu não estou falando isso como xingamento, eu estou apontando lugares, né? Estou falando assim, olha, o destino é esse. Então, na caminhada, tem gente que fica até gostando de ir para lá, para onde eu indico o destino. Isso não é xingamento não, tá, gente? E também não vou mudar isso aqui por causa de ninguém, não. Meu jeito é esse, e foda-se quem não quiser ouvir. É só desligar, sair do canal e ir para outro, tá? Então, o que eu gosto de pensar? Quem diz que você só fez coisa ruim? Geralmente são aquelas pessoas que estão habituadas a dizer que a reencarnação é um processo de expurgo e que só faz, para quem errou no passado, só enfrentando coisa ruim para resolver. Não, a única moeda de troca no universo, a única moeda que paga o mal que foi feito é o amor. Então, se eu queimei muita gente, queimei vilas, fui um viking, qualquer coisa nesse estilo, eu vou voltar como bombeiro para ajudar a salvar a vida que no passado eu não valorizei. De alguma maneira eu produzi morte, alguma coisa, eu volto como enfermeiro, como médico, sabe? Como terapeuta, porque eu destruí muitas vidas, eu destruí as pessoas devido a manipulação emocional, a manipulação sentimental, aquela coisa. Não significa que eu vou passar pela mesma coisa, não. Eu posso me especializar como terapeuta no plano astral, posso vir aqui ter as devidas credenciais e me transformar num terapeuta no plano físico e com isso eu vou ajudar o outro
aquele mesmo que eu atrapalhei no passado. Não é passando pela mesma situação, não. Se eu mudei alguma coisinha, enquanto houver a oportunidade de fazer o bem ainda é a maior moeda que paga o nosso pecado, o nosso erro, o nosso desvio no passado. Né? Eu falo pecado, mas a gente que é espírita não acredita em pecado. Né? Então, quando a gente fala isso, é apenas que a maioria das pessoas acreditam nisso. Então, estamos vivendo agora, existe um motivo. Talvez você não saiba o motivo seu de estar vivendo aqui. Eu sei que eu estou aqui, eu, Robson Pinheiro, para chocar sua mente, para chacoalhar o seu cérebro e para você pensar um pouco antes de entrar nesta onda pseudo-espiritualista de que vai acontecer isso. E hoje em dia está na moda uma série de coisas diante disso, né? A pessoa está assim, vai ter tantos dias de escuridão. Mas que novidade você está me falando? Se tiver um apagão aí de internet, vai ter sim uma escuridão no sentido mesmo físico mesmo, né? Porque tudo hoje depende de internet. E daí? O que isso vai transformar a sua vida ou a minha? Nada. Agora, eu posso enfrentar a suposta escuridão, o apagão, qualquer coisa. Como? Tendo baterias em casa, né? Tendo um rádio para um caso de ocorrer alguma situação mais difícil e acabar a internet, linha de celular e tudo mais, eu poder me comunicar através de um rádio, né, com ondas de rádio. Eu posso pensar, por exemplo, coisas básicas que a própria Europa fez recentemente, o ano passado mesmo estava fazendo isso, e retrasado, distribuindo um folheto entre a população da Europa para se preparar para viver pelo menos 72 horas sem luz, sem mantimentos, sem nada. Ou seja, existem situações que eu posso, enquanto a situação está tranquila, recorrer a elas. Porque não pensem que a coisa não vai chegar no Brasil, porque vai. Nós estamos agora vivendo um período em que o fenômeno El Niño, né, o menino, que se fosse traduzir para o português, mas ficaria feio demais. Está acontecendo o menino, né, no oceano. Não, El Niño. El Niño é o quê? Que as águas do oceano aquecem demais e isso provoca uma mudança na temperatura de toda forma, mas isso sempre ocorreu, mas agora estamos vivendo, em termos de intensidade do fenômeno, o mais intenso dos últimos 146 anos. O mais intenso fenômeno El Niño dos últimos 146 anos. Significa, se é o mais intenso em 146 anos, vai ocorrer em intensidade fenômenos que já ocorriam há mais de 100 anos atrás, mas também muito mais intenso também. Porque enquanto, por exemplo, o calor está matando muitas vidas, tem mais de 1.500 mortes já catalogadas na Europa, nós tivemos cidades aqui no Paraná que teve um aumento e fora de época de chuvas de granizo, o frio extremo, o frio que fez em Minas Gerais, fez em São Paulo fora de época, isso começa a movimentar. Mas pensem, El Niño está no início. O auge do fenômeno atmosférico vai ocorrer entre novembro e fevereiro, então temos que nos precaver. Como eu posso me precaver? Compra ventiladores, um cuidado maior com os idosos acima de 65 anos, como eu e o Marcos, né? Apesar da gente ter aparência de 64,5, né? Mas já temos 65. Começar a ver sistemas de ventilação para a sua casa, seja ventilador, seja ar-condicionado, enquanto é tempo, porque no verão aqui vai ser pior do que a gente está habituado. O fenômeno é mundial e não é restrito à Europa, né? Então precisamos pensar nisso. Surtos de invernos fora de época pode ocorrer. Chuvas intensas, tanto na época da chuva, final do ano, quanto fora de época. Como que eu vou prever isso, né? Cuidado se você mora em barrancos, mora em casas de telha, igual no nosso caso aqui é telhado, então manda fazer uma limpeza, né, no telhado, tirando folhas que entopem a saída de água, limpando toda a saída de água, organizando tudo, dá uma limpeza no seu sistema de esgoto, de água pluvial, que pode ter muita coisa entupida. Aí chega o momento da chuva, explode tudo e a pessoa fala, ai Deus,
não teve misericórdia de mim. Ai, Deus não gosta de mim. Não, é você que não fez a tempo aquilo que você podia ter feito. Então tem muita coisa que a gente pode fazer e tem outras que não, sinto muito. A natureza ela é indomável. Não tem como você evitar tudo, mas tem como você evitar muita coisa, sendo previdente. Nós recebemos, isso que eu li aqui do Evangelho, tipo uma cartilha de Jesus, um roteiro. Então, ele está dando um roteiro para dizer para você, olha, está previsto essa mudança no mundo inteiro. Está previsto tudo isso. Quando ele fala isso, ele quer te adiantar a coisa. Ele fala, olha, antes que ocorra e que você seja levado no rol dos acontecimentos, então tome as providências. O Apocalipse é isso. O Apocalipse é um livro, é o último livro do Novo Testamento, da Bíblia toda, e ele é um roteiro para a gente, nos falando com antecedência, mais de 2000 anos antes, o que pode acontecer. Mas não significa que eu tenha que viver nesta intensidade se eu tomar algumas providências antes. Então, eu vou enfrentar um problema desse? Vou. Então, a primeira coisa que vai ocorrer, desabastecimento de água. Comece a pensar, que forma que eu tenho de abastecer água para um momento que poderá acontecer daqui a pouco? Tente colocar uma caixa d'água a mais, você que mora em casa. Tenta comprar águas, né, e deixar em casa reservada água mineral para o caso de você necessitar, aqueles galões de água mineral. Aprenda, por exemplo, a você guardar alguns mantimentos, né, não naquelas sacolas plásticas que a gente compra. Você compra arroz, por exemplo, feijão, coloca naqueles, aquelas garrafas PET, com 2, 3 folhas de louro, ponha meia garrafa PET, 2, 3 folhas de louro, completa com o mantimento. Com a folha de louro não deixa entrar bicho, não deixa apodrecer. Guarda aquelas garrafas e deixa um certo mantimento reservado. Existem coisas que eu posso tomar a providência devagar, mas já sabendo que poderá acontecer, não que irá acontecer. Então eu tenho que me adiantar ao processo. Eu vou falar uma coisa que parece totalmente diferente disso, mas que eu costumo associar nesses momentos. Certas vezes que eu tive em Uberaba, e em função de uma série de ataques no sentido de palavras que fizeram conosco, comigo, com o Marcos, com a casa de Everilda, e eu fui muito chateado em Uberaba, para 98, 99, e o Chico Xavier falou comigo assim, meu filho, aprenda a adiantar no seu passo as obras das trevas. Anda à frente. Começa a tomar providências antes que o mal ocorra. Antes que as pessoas falem. E aprende a entupir a boca do povo com a qualidade do trabalho que vocês fazem. Faça melhor, faça com mais qualidade, porque aí a pessoa pode falar com você, mas ela vai dobrar a língua ao que vê tudo. Então, o que eu quis dizer? Antecipa. Paulo já dizia, né, no livro aos Hebreus, na carta aos Hebreus, que a fé é o fundamento das coisas que eu não vejo. Então, quer dizer, eu estou antecipando as coisas boas, agradecendo pelo bem, mas eu não posso ficar só nisso, eu tenho que antecipar também as providências para que o mal não me atinja na intensidade. E mal aqui, não estou falando oposto ao bem, uma oposição ao bem, aquilo que é indesejável. Por exemplo, vem uma chuva. A chuva é oposta ao bem? Não, porque a mesma chuva que pode derrubar a minha casa, ela vai ajudar na lavoura. Olha, sabendo que eu estou numa área, igual aqui, é muito morro, né? Eu estou em cima no morro. E que pode alguma coisa impactar, eu vou tomar algumas providências. Ou faço um seguro da casa, né? E aí o seguro mesmo vai disponibilizar para você uma limpeza das calhas, uma limpeza da área de esgoto, uma limpeza de tudo isso. Ou se eu não faço seguro, não posso ou não quero, então eu tenho que fazer essa limpeza por minha conta, já sabendo da fragilidade do meu habitat, né, que é uma casa, eu não moro no apartamento. Então eu posso fazer isso. Então veja bem que a intensidade das coisas que vão ocorrer, o impacto intensivo ou não, vai depender muito da nossa ação. Algumas coisas a gente não pode, então ok. Então vai ter uma tempestade, o clima vai ficar louco, então eu tenho que aprender. Eu gostei muito de um documentário que eu vi lá da Espanha, e o pessoal falando assim, corra
Não fique dentro de casa, corra para um lugar onde tem ar-condicionado. Eu lembrei, Marcos, que uma vez eu mais o Léo íamos para Recife, e era um calor insuportável, eu odeio o calor de todas as formas, eu odeio o verão. Para mim, eu fui feito para viver no inverno, entre 5 graus e -2. Aí eu estou num planeta maravilhoso. Acima de 5, para mim, já me faz sofrer. Imagina um lugar que é 30, né? Que é absurdo, né? E aí, o que a gente fazia? A gente ia para a rua e corríamos para dentro dos bancos. A gente vivia dentro do banco, à toa, inventava coisa que estava fazendo dentro do banco. Tinha uma lanchonete ali que tem ar-condicionado. Corríamos para dentro da lanchonete que tinha ar-condicionado. O pessoal, pera, mas em Recife vocês estão indo tomar café? Não. A gente veio aqui por causa do ar-condicionado. Nós não aguentávamos, né? Esses dias eu vi a reportagem lá da Espanha, da região da Andaluzia. Imagina, Madrid chegou um absurdo o número de situações ligadas ao calor. Imagina a Andaluzia, que normalmente, sem essa coisa, chega a 51, 52 graus. Né? Esse é no verão normal deles. Eu nem quero nem imaginar agora, porque eu acho que eu ia vomitar minha alma ficando num lugar quente assim, né? E eles falaram assim, corra para lugar onde tem ar-condicionado. E viu o pessoal entrando em bancos. Né? As agências lá são pequenininhas, não cabe muita gente. Né? O pessoal geralmente não é de ir fisicamente a banco, igual aqui no Brasil. Mas era engraçado isso. Então você corra para um lugar onde tem ar-condicionado. Você tem que prever se você tem idosos, seu pai, sua mãe, seu avô. E fala assim, o que eu posso fazer na eventualidade desse calor aumentar demais e passar aqui no Brasil o que passa na Europa no final do ano. Então eu tenho um tempo de julho até novembro, dezembro, de tomar alguma providência. Olha que nós estamos em vantagem nesse sentido. Então algumas providências você precisa tomar. Aí chegou o calor aqui, coloca água molhada, toalhas molhadas no chão. Minha mãe era muito pobre, nós sempre fomos pobres demais. Eu lembro que no calor escaldante de Governador Valadares, que graças a Deus eu saí de lá por causa do calor, mãe molhava as toalhas, tanto de toalha, colocava no chão e a gente deitava na toalha molhada. Rapidamente ela estava seca, com calor demais. Mas a gente tomava o banho e deitava com o corpo molhado na toalha molhada, no chão. Era o nosso colchão, porque aí tinha aquela coisa de refrescar. E o banheiro virou disputa quem que ia dormir no banheiro, que era mais fresco. Né? Porque tinha água o dia todo, todo mundo tomando banho, então ficava um clima mais fresco. Sabendo que algumas mudanças vão ocorrer, e nós não temos sabedoria suficiente para nos isentarmos disso, e sabendo que Deus não vai mudar a coisa por sua causa, só porque você quer. Deus não é seu empregado, não é meu empregado, não vai mudar as coisas por isso, porque faz parte do processo geológico do planeta, ou dos planetas, até que o planeta seja adequado a um novo tipo de ser humano, a uma nova civilização, a um novo tipo de ser que vai habitar aqui. Até lá, nós vamos viver essas transformações. E isso não é punição divina, isso não é inferno, isso não é fim do mundo. Todos os planetas do universo passam por esse período, essa era transitória, até que isso seja readequado. Isso é fruto do aquecimento global? Se for ou não, isso não vai te ajudar nada a saber disso, mas vai te ajudar você a tomar providências para amenizar na sua comunidade, na sua família, na sua casa, esses efeitos. Começa a pesquisar na internet. Como que eu vou enfrentar isso? Como que eu vou enfrentar aquilo caso ocorra aqui? Quando você pensa assim, usar a sua inteligência, já que não temos sabedoria, você vai encontrar alternativas para sobreviver com maior qualidade, sem culpar Deus, sem culpar ninguém, sem culpar nem mesmo o ser humano. É o ser humano que está fazendo isso. Não, o ser humano não muda, não tem capacidade de mudar o planeta tanto assim. Ele pode adiantar o processo que já é natural, que vai ter que ocorrer em algum momento, isso vai ocorrer no processo evolutivo intrínseco ao planeta. Então o ser humano pode adiantar o processo com as suas atitudes, mas ele não vai provocar o processo, porque é um processo natural. Ele não vai ser o culpado por isso. Né? Nós temos nosso grau de responsabilidade com a nossa casa planetária. Ok, então para que evite os bueiros ficarem cheios, limpa a frente da sua casa, tira o lixo da rua, né? Não deixa os bueiros ficar cheios de lixo, começa a fazer um movimento com os vizinhos de reeducação ali, para que cada um cuide do bueiro que está em frente à sua casa. Evita que encha demais e que depois transborde ou vá para a sua
rede de esgoto ou de água pluvial. Existem coisas que a gente pode amenizar o processo e existem coisas que nós não vamos mudar. Nós não temos nem capacidade de provocar algumas coisas, nem capacidade de mudar. Então, mas a gente tem a capacidade de antever isso e tomar as devidas providências. Eu falo de vocês porque alguns devem se lembrar, não tem muitos anos isso, que eu, Elaine, viemos a público, o Marcos também junto, para pedir ajuda às pessoas para um trabalho que queríamos fazer em época de chuvas intensas em Belo Horizonte. Foi um período gravíssimo. E nós fomos visitar umas áreas afetadas, aqui próximo da cidade de Sabará, onde fica a clínica Joseph Kleber. E chegando lá, a gente viu uma situação lamentável, várias famílias morando ao lado do rio, que transborda absolutamente todos os anos em época de chuva. E aí um senhor falou que perdeu as coisas dele, perdeu tudo, cama, guarda-roupas, móveis, perdeu tudo isso. E nós chegamos para ele assim, mas é a primeira vez que perde? Não, todos os anos. E por que você não mudou daqui até hoje? Ai, que eu gosto demais daqui. Então o senhor gosta de sofrer, se todo ano acontece aqui. E o senhor todo ano perde as suas coisas. Ou o senhor tem dinheiro demais para ficar comprando as coisas, ou o senhor é burro demais, compra as coisas para esperar a destruição logo depois. Então, alguma coisa eu tenho que aprender com aquilo. E aí, se ele me falasse assim, não, ninguém compra o meu imóvel aqui, eu não consigo vender, ou tem essa dificuldade, você até entende, né? Mas não, ele, por vontade própria, morava ali sabendo que aquilo ia ser destruído no próximo ano, nas próximas chuvas. Bom, então aí não pode reclamar que Deus não olha por ele, né? O que eu quero levar vocês a pensar é, algumas coisas já são previstas nos acontecimentos mundiais. Nós já sabemos que isso vai acontecer. Mas temos que assumir a nossa responsabilidade, a sua responsabilidade, a minha responsabilidade em amenizar o máximo que eu posso essa situação para que eu não seja pego de surpresa e numa situação em que eu não tenho mais condições de mudar nada. Não é, Marcão? Agora é contigo. Bom, a gente vai ficar por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo. Semana que vem nós estamos de volta. Como a gente agora está assim, né? Aqui, lá e aqui. Nem sei onde nós vamos fazer o nosso podcast, mas certamente ele vai acontecer. Até logo, gente. Um abraço. Um beijo grande a vocês.